Olá, galera do segundo ano. Vamos para mais uma aula de história voltada para a Olimpíada, né, com o tema Revolução Industrial, tá? Vocês podem perceber que esse mapa mental é do Descomplica. Eles têm vários mapas mentais bem legais para que vocês possam otimizar o estudo de vocês, tá bom? E esse mapa mental, ele está dividido em pioneirismo inglês, expansão, operários vezes burgueses e consequência, né, da Revolução Industrial. Vamos lá. A Revolução Industrial, todo mundo, para dar uma definição bem clara, ela foi a revolução das máquinas, né? É uma definição bem peculiar, porque todos dizem isso. A Revolução Industrial foi a revolução das máquinas. Em poucas palavras, foi o surgimento das máquinas. Bom, a Revolução Industrial, ela começa em 1760 e vai por volta de 1860, né? E ela foi um pouquinho longa, né, a Revolução Industrial. E quando se fala em revolução, muitos pensam, né, em morte, em guerras, em alguma consequência assim. Literalmente, ela foi uma revolução, mas uma revolução com desenrolar da tecnologia. Ou, em poucas palavras, foi o surgimento da tecnologia. Você pode perceber por esta análise aqui que a Revolução Industrial ela teve três fases, né? Que fase é essa? O principal energia na primeira fase, né? Era o carvão mineral, que dava força para o surgimento dessas máquinas. A segunda fase foi o petróleo, que foi um boom, né? Foi uma grande descoberta a utilização da energia do petróleo. E depois, nós estamos nessa terceira fase, que é a tecnologia em massa. Bom, professora, em poucas palavras, o que foi a Revolução Industrial? Literalmente foi o surgimento de novos modelos de máquina, de novas maneiras de trabalho, tá bom? Para entender essa Revolução Industrial na sua amplitude, a gente vai começar com o pioneirismo inglês. Nós já vimos as fases, foram três fases. Lembrando que essas fases aqui é a utilização de energia, e vocês já viram pioneirismo. O que significa pioneirismo? O primeiro, onde surgiu essa revolução industrial, o primeiro país que desencadeou essa revolução industrial, onde as primeiras máquinas surgiram, literalmente foi na Inglaterra. E aqui tem três motivos por que a Inglaterra foi pioneira na revolução industrial. Primeiro, eles tinham uma burguesia em ascensão. O que é isto? A burguesia crescente. No início da Inglaterra existia o gentry, né? Os gentry, eles eram grandes proprietários de terras e aí eles pegaram essas terras, cercaram, essas questões sempre aparecem no Enem, eles cercaram e eles começaram a criar ovelhas, né? Essa gentry, eles foram aos poucos formando uma nova classe, que é a chamada burguesia. Para quem não sabe, a burguesia são pessoas que têm poder aquisitivo, têm dinheiro, né? Outra coisa que levou o pioneirismo da Inglaterra a fomentar essa revolução industrial, primeiro foi uma burguesia crescente, uma exceção, né? O crescimento da burguesia crescendo cada vez mais. Depois foi acúmulo de capitais. Com o Henrique VIII, né, um rei muito poderoso, e junto com a sua filha, depois da sua morte, a sua filha assumiu, eles conseguiram acumular muitas riquezas, eles conseguiram ter colônias para explorar, né? Então era fácil, né? Eles tornaram-se ricos, poderosos, né? É tanto que a marinha inglesa era a senhora dos mares, porque eles tinham literalmente muitas colônias para explorar e essas colônias, consequentemente, davam capitais para a Inglaterra impulsionar uma revolução industrial. A última e a mais importante é a criação de máquinas. Aqui eu gostaria que você lembrasse de dois sistemas diferentes: a manufatura e a maquinofatura. A manufatura era muito utilizado no início dessa revolução industrial. Por quê?
Manufatura, você vai lembrar de trabalhos manuais, trabalhos artesanais, trabalhos rudimentares, que precisaria, tipo, para fabricar uma mesa, a pessoa demorava muito tempo para produzir uma mesa, né? E com essa transição, esse surgimento da máquina, saiu da manufatura e passou para a maquinofatura. Manufatura, trabalho manual. Gostaria muito que vocês prestassem atenção. Manufatura, trabalho manual. Maquinofatura já tá utilizando a máquina a vapor. Lembrando que essa máquina a vapor ela vai ser utilizada muito na primeira fase, com o vapor do carvão. Aqui vai surgir alguns, vamos dizer, máquinas ultra importantes. A mais importante, vamos dizer, que é a máquina de tear. Por quê? Porque a Inglaterra ela vai começar as suas indústrias, as suas fábricas no tecido, produzindo tecido. Tu lembra que eu falei do gentry? Aquela gentry, né, a pequena burguesia já em ascensão, eles estavam crescendo, criando ovelhas e vendendo essa lã para essas fábricas. Quando ocorre a transição da manufatura para a maquinofatura, né, que é a utilização do carvão a vapor, né, como a força motriz, que hoje nós utilizamos as hidrelétricas para ter energia e tudo, eles utilizavam o vapor. Claro que não tinha energia, mas para impulsionar as máquinas, tá bom? Eu gostaria que você lembrasse disso. Então, está aqui os 3 motivos principais para a Inglaterra no século XVIII, lembrando que a Revolução Industrial foi no século XVIII. Outra coisa muito importante com essa Revolução Industrial, porque ela desencadeou muitas outras coisas. Ela é importante agora, mas na época foi assim uma transição muito drástica para a população, porque você viu eu falando das pessoas da transição da manufatura para a maquinofatura. E você viu também eu dizendo que o gentry, né, a pequena burguesia, cercou os campos para a criação de ovelhas e lembrando que os campos, quem morava no campo eram as pessoas. E aí houve um crescente êxodo rural, né? As pessoas saíram do campo e foram para a cidade. E aí quando chegaram na cidade, elas tinham, né? Elas foram obrigadas a trabalhar nas fábricas. E tinha uma lei, gente, chamada Lei da Vadiagem, que se o camponês, se ele não quisesse trabalhar nas fábricas, eles ficassem tipo andando sem para onde ir, porque literalmente eles não tinham para onde ir, eles eram presos e obrigados, bem dizer, a trabalhar, né? Portanto, a Revolução Industrial ela é excelente agora, porque nós temos grandes tecnologias, o homem construiu várias coisas, mas no início do século XVIII, na Inglaterra, foi assim um caos muito grande. É tanto que a Revolução Industrial levou ao surgimento de uma disciplina na área de humanas, que é a sociologia, o estudo da sociedade, né? O Augusto Comte, o Emile Durkheim, porque eles viram essas transformações, principalmente na vida das pessoas, que a Revolução Industrial trouxe, né? Dessa transição da manufatura, trabalho manual, para a maquinofatura com trabalho utilizando as máquinas, tá? Essa parte espero que esteja entendido. Nós iremos para os operários versus burgueses. Bom, eu falei, né, que houve um êxodo rural, a saída do campo para a cidade. Os trabalhadores literalmente foram expulsos não de suas propriedades, porque pertencia à burguesia, e aí eles foram obrigados a trabalhar nas fábricas. Em alguns textos, essa palavra operário, eu gosto mais, vem de proletariado, né? Os proletários, trabalhadores. E aí, quando tu lembra dos operários na Revolução Industrial, você lembra dessa palavra aqui, que explicita muito, que são exploração. Para você ter ideia, os trabalhadores, eles ficavam de 12 a 18 horas diárias trabalhando, sem descanso. E outra coisa, a maioria das pessoas que trabalhavam nessas fábricas eram crianças e mulheres, porque eles ganhavam o mesmo tanto que os homens, mas não ganhavam o mesmo tanto, retificando, né? Eles ganhavam até menos, por isso que eles eram tão requisitados, perdão.
Documentos mostram do governo britânico, gente, que os órfãos, eles eram leiloados para trabalhar nessas fábricas, né? A pobre criança que ficasse órfã, porque se o pai morresse ou a mãe morresse, eles eram obrigados, eles eram leiloados. Para você ter ideia, o criança era alugada para trabalhar nessas fábricas. E você já está vendo aqui, ó, condições precárias, condições insalubres, né? Acho que você lembra que a primeira força, né, da máquina a vapor que dava energia à máquina era o carvão. Tu não tem ideia da fumaça. A situação era insalubre mesmo dentro dessas fábricas, né? Condições precárias, tanto de saúde e tudo. Outro detalhe era a moradia deles. Eles moravam em cortiço. Depois que eles chegaram nas cidades, eles começaram a construir cortiços. Para quem não sabe, cortiço é um local onde fica todas as pessoas com banheiro único. Então, eram condições literalmente insalubres para a população que saía do campo para morar na cidade, tá bom? Exploração exorbitante. Foi nesse cenário, no século já XIX, porque esse cenário aqui já é no século XIX, que surgiu um autor chamado Karl Marx com Friedrich Engels, não sei assim se pronuncia. Eles começaram a perceber toda essa transformação que estava acontecendo na vida do trabalhador, essa exploração que estava acontecendo, e eles formularam uma tese que nós conhecemos hoje como capitalismo científico. Existe o capitalismo utópico, que foram os primeiros, né? Mas o do Karl Marx e o Engels é o capitalismo científico, o capitalismo no qual que eles estudaram toda a estrutura da sociedade para formar o que eles chamavam de exploração, de mais-valia, o homem sendo explorado pelo homem. Quem? Burgueses explorando proletariado, burgueses explorando operários. Dentre essa tensão de operários e burgueses, operários sendo explorados e burgueses explorando, sempre tendo a vantagem, começa uma luta de classe, né? Tensão entre a classe. Quais? Operários e burgueses. Aqui já surgiu a sociologia, tá aí potente com Emile Durkheim, e aí surgem dois movimentos na Revolução Industrial contra os burgueses, contra a exploração, que é o cartismo e o ludismo. O cartismo, gente, é uma carta aberta ao povo. Os operários começaram a pegar assinatura para ter representatividade no parlamento. Não sei se você lembra, mas a Inglaterra é formada pelo parlamento, só que não deu certo. O ludismo é o mais radical, porque direito através da política, né? Carta pegando assinaturas para eles participarem do parlamento, que é o governo, que é o sistema de governo na Inglaterra. O ludismo é o movimento mais radical. Por quê? Porque o ludismo, os operários começaram a quebrar as máquinas. Eles viam que todo aquele sofrimento que eles estavam passando era culpa das máquinas, então eles começaram a quebrar literalmente as máquinas. Geralmente, quando cai em prova, cai mais o ludismo, porque é um movimento mais radical, o ludismo. O cartismo é um movimento mais de intelectuais, que eles queriam participar da política, porque eles acreditavam que a política poderia transformar a consciência de quem? Dos burgueses, tá bom? Bom, gente, aqui eu não vou adentrar porque é falando sobre o parlamento. O parlamento, você já sabe, Inglaterra é formada tem a rainha, mas quem governa é o parlamento, tá bom? Como consequência dessa revolução industrial, como eu citei no início, ela foi muito boa porque hoje nós temos grandes tecnologias advindas da revolução industrial, mas hoje nós sofremos consequências gritantes. Primeira delas, o neocolonialismo. Para quem não sabe, você vai ver ainda nas aulas de história, lá do terceiro ano. O neocolonialismo é um novo colonialismo na África, né? Eles precisariam de matérias-primas, explorar matérias-primas, onde eles iam encontrar para subordinar outras pessoas? Na África, tá? Aqui eles utilizam, como é que eu posso dizer? Teorias racistas, teorias, sabe, muito assim, de rebaixar mesmo o ser humano, né? Tipo, fardo do homem branco. O homem branco tem que salvar a população da África. Então, eles começam a tirar as riquezas,
método de produção mais eficiente, mais rápido, pegar as riquezas da África, né? E aí para produzir mercadorias mais baratas, estimular o consumo, que hoje nós vivemos uma sociedade extremamente consumista, advinda da Revolução Industrial. Celular novo, computadores novos, né? A tecnologia cada vez mais ultrapassando a racionalidade humana. Outra consequência é crescimento desordenado das cidades, principalmente na Inglaterra, mas nós vimos hoje no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, em São Paulo. Você tem uma teoria que, se quiser subir de vida, crescer, vai para São Paulo. Então, crescimento desordenado, a urbanização, né, das grandes cidades, as megalópolis. Outra coisa que eu acho assim, uma consequência gritante, muito ruim para nós mesmos, é a poluição ambiental, simplesmente do mundo inteiro. Nós não estamos mais pensando no meio ambiente. Eu acho que você está vendo a consequência. Não estou nem conseguindo assistir os jornais para não ver o que está acontecendo no Pantanal. As pessoas ultimamente só pensam literalmente na riqueza, não pensam mesmo no ambiente mesmo, cortar árvores ou matar os animais demasiadamente. Então é uma consequência da Revolução Industrial para a produção de consumo. Outra coisa, gente, todas essas consequências que ameaçam o futuro e a vida na Terra, porque esse neocolonialismo é a exploração literalmente de novos territórios bem mais humildes que a própria Europa, né? E aí você vê essas consequências que foram bastante ruins para a nossa atualidade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido sobre a Revolução Industrial. Tem muita coisa sobre a Revolução Industrial, mas tentei passar aqui, né, para não ficar muito grande o vídeo. Mas qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Grande abraço a todos, estou com saudades.